Olá, amores, tudo bem? Espero que vocês tenham passado bem o final de semana. A gente está em mais uma semana de quarentena e precisamos levar muito a sério nosso trabalho, certo? Eu recebi e-mails das mamães e eu vou responder aqui as perguntas, por mais que eu já tenha respondido por e-mail. Algumas páginas que estão sendo feitas e que a gente já havia feito em sala estão sendo feitas como revisão, tá? Porque sempre o conteúdo da próxima prova é o da anterior mais alguma coisa. Então a gente está fazendo uma revisão, até porque vocês ficaram uma semana sem ver nada. Enfim. Outra coisa é que eu já habilitei os vídeos para comentários, porque eu descobri que não era possível fazer comentários nos vídeos. Em todo vídeo eu falo que se tiver dúvida para comentar, né, no vídeo. E eu percebi que não estava habilitado, né, graças a uma mãe que me alertou. Porém, já está habilitado o modo comentário de vídeo, tá? Outra coisa, toda vez que eu passar atividade em folha, essa folha fica disponível no material adicional lá no site do AVA, tá? Tem o material adicional e aí fica disponível lá tanto o link dos vídeos quanto qualquer folha, qualquer material que não seja de livro que eu tenha passado, beleza? Então tá, hoje é segunda-feira, dia 30 de março, e nós vamos para a aula de português. Página 56 do livro Sai. Abram, por favor, na página 56, que nós vamos ler juntos, tá? Lembra que eu ensinei vocês a acompanhar sempre com o dedinho na hora da leitura? Então, a unidade 3, o capítulo 3, na verdade, se chama Meu Brinquedo Eu Mesmo Faço, que é sobre aquele assunto de reciclagem que a gente falou em ciências. Lembram? Que eu pedi para vocês fazerem um brinquedo feito de sucata. Pois é. E aí, em português, a gente está vendo também mais ou menos sobre isso. Vai começar a trabalhar bem esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Meu brinquedo eu mesmo faço. Neste capítulo, você irá compreender que muitos brinquedos podem ser feitos de sucata. Também irá aprender quando usar letra maiúscula e mais um pouco sobre o som que a letra R representa. Conversa vai. Você sabe o que é sucata? E já viu algum objeto feito de sucata? Você acha que podem ser feitos brinquedos com ela? Conversa vem. Antigamente, antes de existirem as fábricas de brinquedos, eram as crianças quem os construíam. Se você fosse construir um brinquedo, como ele seria? Que materiais usaria para fazê-lo? Essa resposta é pessoal, ou seja, cada um vai ter a sua, tá? Como você faria, o que você faria, tá bom? É uma fábrica de brinquedos. Existem muitos brinquedos feitos de peças encaixadas, com as quais se pode montar um novo brinquedo. Também há aqueles feitos com material de sucata. Veja no poema a seguir o que o autor nos conta a esse respeito. Então vamos lá. Morada do inventor. A professora pedia e a gente levava, achando loucura um monte de lixo. Latas vazias de bebidas, caixa de fósforo, pedaços de papel de embrulho, fitas, brinquedos quebrados, xícara sem asa, recortes e bichos, pessoas, luas e estrelas, revistas e jornais lidos, retalhos de tecido, rendas, linhas, penas de ave, cascas de ovo, pedaços de madeira, de ferro ou de plástico. Um dia a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos. E surgiram bonecos esquisitos, bichos de outros planetas, bruxas e coisas malucas que Deus não inventou.
Tudo o que nascia ganhava nome: pais, casa, amigos, parentes e país. E nasceram histórias de rir ou de arrepiar, e a escola virou morada de inventor. Então esse texto conta a história de crianças que reciclaram materiais para construir brinquedos ou qualquer outro objeto que eles estivessem inventado, tá? Então vamos para a página 59. Você aprendeu no capítulo 1 que poema é um texto organizado em versos e estrofes que pode ou não apresentar rimas. Porém, existem outras maneiras de escrever poemas. Leia o texto a seguir. Canção para ninar, gato com insônia. Esse texto é denominado poema visual. Se vocês observarem, tem assim, rom, 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 e as letrinhas Z, que significa que ele está dormindo. Poema visual é aquele em que a mensagem poética utiliza, além da escrita, elementos visuais, ou seja, que você consegue ver. Tá vendo que esse poema é em forma de gatinho? É isso que está querendo dizer. Então, elementos visuais associados ao texto, como espaçamento, distribuição de determinados itens na página e etc. Então, tá querendo explicar que o poema visual, ele é quando você faz um poema que tem algum formato também, tá? Então, para entender o texto. Número 1. Os textos Morada do Inventor e Canção para ninar, gato com insônia são poemas, contudo, há diferença entre ambos. Quais são essas diferenças? Então, o que vocês acham que pode haver de diferença entre os dois? O texto Morada do Inventor é um texto grande, escrito, né? Então, ele é estruturado em versos. Já a Canção para ninar, gato com insônia, apresenta a imagem de um gato, formada na página pela repetição da palavra rom, né? Repete a palavra rom e forma um gatinho. Além disso, é importante notar o espaçamento que há entre as palavras, tá? Se você observar no texto Morada do Inventor, é um espaçamento normal entre as palavras. Isso, já no rom, ele contribui para destacar as palavras, tá? E levar você a ter uma percepção visual diferente. E isso chama a atenção de quem tá lendo, né? Então tá. Então, e aí depois, o que mais? Tanto a palavra rom quanto essas letrinhas Z's em maiúscula são imediatamente associadas aos sons que ficam submetidos ao poema e que podem, por assim dizer, ser considerados relaxantes. Então, assim, o rom é o barulhinho que o gato faz e o Z é a letrinha que representa o sono, relaxamento, descanso. Então, são essas as diferenças, tá? O texto Morada do Inventor é composto por palavras, é um texto que conta uma história que você entende, tem princípio, meio e fim. Já o Canção para ninar, gato com insônia não é bem assim. Ele é composto por uma única palavra, que é um poema visual, tá? Que é em forma de gatinho, totalmente diferente da história contada no Morada do Inventor. Combinado? Então eu quero que a resposta de vocês seja mais ou menos assim, tá? Vocês elaborem a resposta a partir do que eu expliquei. Beleza? Então tá. Agora nós vamos para a página 60. Na página 60 diz assim: número 2. O texto Morada do Inventor conta-se que a professora pediu aos alunos que levassem alguns objetos para a aula. Escreva nos espaços abaixo, em letra cursiva, o nome de 4 desses objetos. Quero que vocês treinem muito em casa a letra cursiva, tá? Isso é conteúdo da segunda prova de português. Preciso que vocês treinem bastante isso. Então vamos lá, o que vocês poderiam escrever? 4 objetos, né, que tivessem no texto. O que poderia ser? Latas vazias de bebida, caixa de fósforo, pedaço de papel, de embrulho, fita, etc. Qualquer objeto que tivesse no texto, vocês podem escolher 4
e mencionar aqui na número 2. Combinado? Número 3. A professora e os alunos criaram vários brinquedos com objetos que poderiam ir para o lixo. Pinte no texto com a sua cor preferida quais foram esses brinquedos. Então, são os brinquedos que surgiram depois da confecção, né, do objeto. Eles levaram a sucata e confeccionaram um objeto. O que surgiu? Ele diz lá no texto que surgiu. Você vai pintar com a sua cor preferida, tá? Então, o que surgiu? Bonecos esquisitos. Surgiu mais o quê? Bichos de outros planetas. Bruxas e coisas malucas que Deus não inventou. Certo? Quero que vocês pintem lá no texto essas coisas que surgiram. Combinado? Beleza? Então vamos para número 4. No poema, todos os brinquedos inventados ganhavam um nome. Observe as imagens dos brinquedos e invente um nome bem criativo para eles. Isso, a resposta é pessoal. Vocês vão observar que tem 2 imagens de 2 brinquedos diferentes e vocês vão criar com a cabecinha de vocês, a imaginação de vocês, um nome para cada um desses brinquedos, tá? Vocês que vão criar. A resposta é pessoal, beleza? Número 5. Você leu que os brinquedos também têm suas histórias e podem ser artesanais ou industriais. Releia a seguir um trecho do poema de abertura. Um dia a professora deu a partida e transformamos, colamos e colorimos. E surgiram bonecos esquisitos, bichos de outros planetas, bruxas e coisas malucas que Deus não inventou. Tudo o que nascia ganhava nome, paz, casa, amigos, parentes e país. E nasceram histórias de rir ou de arrepiar, e a escola virou morada do inventor. Agora eu quero que vocês, a partir disso, respondam a página 61, que vai ser para casa, tá? Vocês vão fazer essa atividade da 61. Depois que vocês completarem a letra A, B, C e D da página 61, quero que vocês leiam mais um pouco sobre a letra R, tá? Prestem bastante atenção no que vocês estão lendo. É importante saber essa diferença, tá? E na próxima aula de português, a gente vai seguir falando um pouquinho sobre a letra R, tá? Mas eu quero que vocês façam essa interpretaçãozinha de texto aqui da página 61 antes de mais nada, tá bom? Outra coisa, agora a gente vai precisar falar sobre redação, tá? O tempo de português já acabou e a gente vai falar sobre redação. Em redação, a gente vai aprender uma coisa chamada texto instrucional. O que é um texto instrucional? É um texto que ensina você a fazer alguma coisa, que mostra o passo a passo da confecção de algum material, de alguma coisa. Vou dar um exemplo. Quero que vocês abram na página 65. Não é para fazer nada, só para vocês olharem um exemplo. Depois eu vou passar essa atividade para vocês, tá? Página 65 do livro Sai de Português tem um texto instrucional. E aí ele ensina como você vai fazer um origami, tá? Você vai fazer um origami. Então, se vocês observarem, começa na 65, continua na 66 e vai para 67. Mostrando o passo a passo a partir de imagens e explicações. Isso é um texto instrucional que ensina você a fazer alguma coisa, tá? Não é para fazer agora esse origami, tá? Vai ter um momento de vocês fazerem ele. E o texto instrucional pode ser para qualquer coisa. Pode ser para ensinar a montar um móvel, pode ser para ensinar o manual de um celular novo, tá? Pode ser para ensinar a montar, de repente, um fogão, se você for montar, ou fazer um brinquedo. Pode ser para diversas coisas, tá? Contanto que seja um texto que tenha a explicação e o passo a passo do que você vai fazer,
E melhor ainda se ele tiver imagens para ilustrar e você poder ver como é que faz, né? E aí fica muito mais simples de você conseguir fazer. Beleza, eu vou disponibilizar no material adicional no AVA uma folha sobre texto instrucional, tá? Vai estar lá com o nome texto instrucional, que é da aula de hoje, que eu quero que vocês leiam com atenção e façam o que tiver na folha, tá? Eu acredito que a folha, porque tem duas, mas eu vou deixar uma só. A que eu vou deixar é só leitura, é só explicando o que é, tá? Na segunda, que eu não vou disponibilizar hoje, sim na próxima aula de redação, já é para vocês elaborarem o texto instrucional de vocês, tá? Mas a que eu vou disponibilizar hoje é apenas uma leitura. É apenas para vocês entenderem do que se trata o texto instrucional. Entender melhor, né? Porque eu já expliquei, mostrei para vocês, mas de qualquer maneira é bom sempre a gente ter mais recursos para entender cada vez melhor o assunto, tá bom? Então é isso. Quero que vocês abram lá no AVA o material adicional, procurem lá. Eu vou liberar o link desse vídeo, eu vou liberar a folha, tá? E qualquer dúvida, mamãe, papai, vovó, titia receberam um e-mail, tá? O meu e-mail, pra tirar qualquer dúvida que tenham sobre o conteúdo, tá bom? Então é isso, meus amores. Essa foi a aula de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Agora já está disponível o modo, né, fazer comentários nos vídeos. Então, qualquer dúvida, comentem, me mandem e-mail. Tô sempre alerta e disponível para o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo, fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãozinhas, tá bom? Um beijo!